Direito penal sem subterfúgios. Olá, doutores. A pedido de seguidores, eles me pediram para fazer comentário sobre a cola eletrônica, famosa cola eletrônica. Eu vou aproveitar, doutores, até para passar para os doutores como a gente deve estudar, nada de decorar. É nossa proposta aqui no Direito Sem Subterfúgio. Basta você entender, já desde o fator histórico, basta entender, não precisa decorar nada. Entendeu, doutor? Não precisa. Então, baseado nesse crime, eu acho que dá pra gente ilustrar. A cola eletrônica, doutor, começou a ganhar muito vulto há cerca de 20 anos atrás, aí 15, 20 anos atrás, porque no Brasil estava tendo muita fraude em concurso público, em vestibular, até mesmo em outros exames, tá? Como o OAB. Teve um escândalo, diversos escândalos, que eu me recordo, que eu vi na TV, envolvendo até grandes bancas. E houve necessidade política criminal de punir essa conduta. E em primeira instância, aqui o delegado de polícia fazia o seu dever de casa. Primeira instância, a pessoa era condenada, muitas vezes segunda instância. Mas foi chegando nos tribunais superiores e foi prevalecendo o entendimento que a cola eletrônica era atípica. Por quê? Porque se socorria através do velho estelionato 171. E os tribunais superiores entendem, né, que não é estelionato. Porque para o estelionato precisa de uma vítima determinada. Na cola eletrônica, quem é vítima? Todo mundo, né? Talvez todos os candidatos. Então, não tinha uma vítima determinada. E o estelionato também é um crime patrimonial. Obter vantagem mediante artifício ardil ou qualquer outro meio fraudulento. O fraude tinha, mas que vantagem? Vantagem econômica. Crime patrimonial, valor, vantagem econômica. Não tem. Você passar na primeira fase de um concurso, ou, por exemplo, não significa vantagem econômica nenhuma. Você passar no exame da OAB, não tem vantagem econômica nenhuma. Você tirar uma nota boa no Enem, não tem vantagem econômica nenhuma. No SISU, não tem vantagem econômica nenhuma. Já estou citando eles, doutor, porque a cola eletrônica, esse crime que não fraude em certames, veio o crime 311A. Nós estamos 312 já é os crimes praticados por funcionário contra a administração pública em geral, que é os crimes funcionais. Só guardar assim, um antes, 311A, ele entrou de carona ali. 311A, o fraude em certames. E ele veio para coibir esse tipo de ação que era atípica, segundo o entendimento, por esses motivos já falados pelo professor, era atípico. Ele veio para punir. Só que ele veio ao afogadilho, doutores. Aceleraram. Isso aí tem que consultar a sociedade, tem que estudar, consultar estudioso, tá? Os nossos deputados, eles querem saber de voto, então eles fazem as coisas ao afogadilho. Aí na virada de 2011 para 2012, ali em dezembro, né? Uma lei que tratava, doutores, olha que coisa horrível, né? Pro Brasil. Uma lei que tratava de um órgão hospitalar, criação de um órgão hospitalar ali, lei 12.000, falha a memória, 12.550, 2011, lá dezembro, virada de ano, para dar, como diz o Damásio muito bem, né? Para dar um efeito simbólico, uma resposta rápida, eles chamam de jaboti, a gíria, né? Eles colocaram uma matéria que não tinha, uma matéria penal no meio de uma matéria da saúde, que não tem nada a ver ali, meio escondidinho, 2 artigos, e aquilo passou despercebido, só que foi mal feito. Por que eu falo isso? Porque tem chegado aos tribunais superiores e eles continuam, né, batendo o martelo que, em alguns casos, ainda a cola eletrônica é atípica. Porque eles colocaram lá fraude em certame, mas esse fraude em certame só é típico quando o sujeito ativo, ele tem a obrigação de manter o sigilo daquele conteúdo sigiloso que ele vai aplicar. O examinador da banca, por exemplo, ele vai aplicar a prova e o conteúdo da prova da UAB, prova do Enem, um concurso público previsto em lei, né? Tem que ser cuidado, hein, doutores, não é qualquer prova. Não é qualquer exame. Exames previstos em lei, cuidado. Um exame para classificação de empregados de uma empresa privada não é atípico. Previsto em lei. Entenderam, doutores? E, voltando aqui, o conteúdo sigiloso. Aquele sujeito ativo que tem o dever de manter o sigilo. Se sou eu, hoje, professor virtual, que estou passando por um aluno meu, por um ponto eletrônico, eu não tenho dever nenhum de manter sigilo nenhum. Tem julgamento nesse sentido atípico. No caso, não cometo o fraude em certame. Simples assim. Então essas coisas mal feitas, feita ao afogadilho, sem consultar,
sem as devidas audiências públicas, sem consultar especialista, apenas para dar uma resposta rápida, no direito simbólico, como se o direito penal resolvesse tudo, acontece isso. O legislador, porque o jabuti é quando pega uma lei que não tem nada a ver, era uma lei da saúde, para criar um órgão da saúde pública, e eles puseram direito penal. Tanto que hoje em dia, algumas leis, eles têm a cautela de pôr lá, ó, tal norma precisa de lei específica. Porque no Brasil tudo tem que virar lei, senão cria o jeitinho brasileiro, infelizmente. Então, doutores, o que vocês têm que guardar para a prova do fraude em certame? Que ele é um crime contra a fé pública. O que é fé pública, professor? Fé pública é aquela crença que a sociedade, que o cidadão tem, que aquilo emitido por órgão público, feito por autoridade pública, por funcionário público, é verdadeiro. Daí fé pública. Simples assim. Então ele é um crime contra a fé pública, sim, é um crime contra a fé pública. Ele tem uma cabeça, uma forma simples, que basta aquele funcionário que tem o dever de manter o sigilo. O examinador de uma banca, por exemplo, se ele vaza aquela informação que ele tinha o dever de manter o sigilo, ou mesmo quem utiliza dessa informação, fraude em certame, tá? Que é o núcleo do tipo, né? O verbo. Utilizar ou divulgar fraude em certame. Essa é a cabeça do artigo. E ponto, doutores. Não tem que ter dano à administração pública, não. Para esse crime se consumar, é um crime formal. Basta vazar aquela informação daquele sujeito ativo que tem o dever de manter aquele conteúdo sigiloso. Da aplicação, abram a cabeça, doutores, do Enem, do SISU, de qualquer exame que for previsto em lei, exame de ordem da OAB, concurso público de uma forma geral. Entenderam, doutores? Então, um crime formal. Crime formal é aquele que tem conduta e resultado. E para ocorrer, basta a conduta. Aí basta a conduta. Alguns doutrinadores vão falar crime de mera conduta também, porque o resultado, doutores, olha o pulo do gato, o resultado aí não tem no caput. O resultado, vamos supor, o resultado previsto em um dos parágrafos do crime, ele fala causar dano à administração pública. Aí é qualificado. Aumenta a pena. A pena, para o doutor fazer um parâmetro, é igual a do furto lá do crime patrimonial, 1 a 4 anos. Reclusão de 1 a 4 anos. O furto lá, pra gente fazer uma associação, não precisa decorar não, é uma associação. O furto é um crime muito conhecido, de 1 a 4 anos. O furto, se for qualificado, é 2 a 8. Aqui, no fraude a certame, para não esquecer mais, 2 a 6. 2 anos a menos. É isso que você tem que fazer, essas comparaçõezinhas. Pega um crime muito conhecido, como o furto, homicídio, baseia os exemplos neles, depois você joga pra cá. Entenderam, doutores? Furto é 1 a 4 anos, isso todo mundo sabe, todos os estudantes de direito sabem. Aqui também. Então ele é a mesma gravidade do bem jurídico lá, patrimonial, 1 a 4 anos. Reclusão de 1 a 4 anos. E o qualificado, aqui é 2 a 6. Quando qualifica o fraude certame? Quando houver dano à administração pública. Forma qualificada. Não precisa de dano. Não precisa de dano. Basta crime de mera conduta. Algum doutrinador fala crime formal de consumação antecipada. Mas o importante é que não precisa, doutores, não precisa de sofrer dano nenhum à administração pública. Não precisa. Eu já vi cair que para se consumar precisa haver dano à administração pública. Não. O dano da administração pública, se houver, já consumou. Mas é uma circunstância que qualifica o fraude ao certame. Certame é disputa. Qualquer disputa de exame ou concurso público previsto em lei. Simples assim. Isso é certame. Porque tem alguns termos jurídicos que a gente fica na garganta. Não pode, tem que engolir. Então, certame, disputa de concurso ou exames, prova, concorrência, aí o português, né, é criativo. E tá previsto em lei. Então, é uma disputa, prova, exame, abre a cabeça. Concorrência, uma disputa de um concurso, de um exame, de uma prova, previsto em lei, não em ato administrativo, que eles exploram isso. Então, certame é disputa. Aquele examinador que tem o dever de manter o sigilo, se ele vazar, e quem utilizar vai responder por fraude a certame. Precisa de resultado? Não precisa de resultado nenhum, tá? Não precisa de resultado nenhum. Se houver o resultado, por exemplo, esse resultado assim, não está previsto na cabeça, mas tem uma forma qualificada ali. Dano à administração pública é uma qualificadora, lembra? O tipo penal é um ovo. A gema, as gemas elementares. Utilizar, divulgar, né? Agora, o dano está aqui na clara. Administração pública, qualificadora. Por que qualificadora, doutores? Porque tem pena autônoma. As causas de aumento não são qualificadoras porque são frações, 1/3, ou o pulo do gato, 1/2. Agora, quando tem pena autônoma, não é causa de aumento, não é majorante, é qualificadora, porque a pena é autônoma, reclusão de 2 a 6 anos. E o crime é, na cabeça,
1 a 4. Quando tem pena autônoma, qualificadora. Quando tem infração, causa especial de aumento de pena. Simples assim. E também tem uma causa especial de aumento de pena. Então tem a cabeça, uma qualificadora e uma causa especial de aumento de pena. Qual é a causa especial de aumento de pena? Ser funcionário público. Ser funcionário. Mas não basta ser funcionário público. Tem que valer-se da facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário público. Até rima, ó. Valer-se da facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário público. Porque já caiu. O funcionário do Banco do Brasil, ele botou um ponto eletrônico, tá? Aí o promotor quis pôr como uma causa de aumento por ele ser funcionário do Banco do Brasil. Não, não, não. Ele não usou, ele agiu como particular. O funcionário público, quando está despido da função pública, mesmo sendo, ele não beneficiou ele em nada. Ele pôs um ponto, ele era professor e passou lá para o outro. Chegou lá no Supremo, então tirou a majorante. Então esse crime fraude certame, ele tem a cabeça, basta vazar o conteúdo sigiloso pelo examinador da banca, por exemplo, que é a cabeça, reclusão de 1 a 4 anos. Ele tem a forma qualificada, esse vazamento causa um dano à administração pública. Vai ter que estar no enunciado, letra da lei. Causou dano, o dano é uma qualificadora, a pena já muda de reclusão para 2 a 6 anos. Tá? Comparar com o furto, lembra? Furto é 1 a 4. E a qualificadora é 2 a 8. Aqui é 2 a 6, 2 a menos. Aí guardou, acabou. E funcionário público é uma causa especial de aumento de pena. Aumenta de quanto, doutores? Uma fração. Eu falei. 1/3. 1/3. O mesmo 1/3 lá do 227 também, lembra? Para ocupante, por exemplo, em cargo em comissão. Faz essas relações, doutores. 1/3. Aí eles põem metade, 1/6. Não, lembra? 227 lá, que é para todos os crimes, a gente vai guardar. É 1/3. Aqui também segue, funcionário mesmo. Princípio da proporcionalidade. Princípio da proporcionalidade. 1/3. E esgotamos o assunto. Espero que tenha gostado.